Todos os jornais hoje, não só aqui no Brasil, como no mundo, trazem destaque. Para surpresa de ninguém, o Senado dos Estados Unidos absolveu o presidente americano Donald Trump das acusações de abuso de poder, obstrução da justiça e, dessa forma, foi encerrado oficialmente o processo de impeachment. Trump continua no poder e agora ganha forças para tentar se reeleger no final do ano. Já era bola cantada, porque o partido de Trump, o Partido Republicano, tem a maioria no Senado. Na Câmara tinha perdido, o processo prosseguiu, mas lá o partido de Trump era a minoria. O único voto contrário, a gente falou mais cedo do partido republicano, foi o do senador Mitt Romney, mas a ampla maioria livrou Trump das acusações. Foram duas acusações, uma que ele pediu a ajuda do presidente da Ucrânia para investigar um adversário dele, o democrata Joe Biden, e por supostamente ter impedido pessoas ligadas à administração de prestar depoimento mesmo após serem intimadas. Então a análise que a gente acompanha é que Trump sai fortalecido desse processo e agora é considerado, sim, por muitos analistas políticos, a favorito à reeleição nos Estados Unidos. Na disputa contra um candidato do Partido Democrata, que ainda está longe de ser escolhido. Ninguém sabe qual vai ser essa figura. Mas, principalmente, a economia americana vai muito bem, thank you, já que é muito bem, obrigado, a gente já faz a adaptação, com desemprego em níveis muito baixos. Tem cidades, estados com 2%, 3%. Eu acabei de voltar de lá. Toda loja tem lá uma placa na frente. Precisa de trabalho para não sei o quê. Toda loja, todo restaurante, enfim. Há uma demanda muito grande de mão de obra, principalmente em serviços que não pagam tão bem assim. Então, apesar do jeito controverso, polêmico, aquele corte de cabelo esquisito, o muro, a construção do muro na fronteira com o México, o fator econômico deve ser decisivo. A chance de Trump se reeleger é muito grande. Claro que a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história. Até o final do ano, muita água pode passar debaixo daquela ponte nos Estados Unidos. Enquanto por lá, essa história de impeachment, as eleições estão no radar, aqui os problemas básicos seguem sendo notícia. Não porque o país está vendo melhorias, mas porque estamos falando de problemas que já foram solucionados em alguns lugares antes do nascimento de Cristo. Mas por aqui, por falta total de interesse político, continuam sendo desafios fundamentais da vida da tão massacrada população brasileira. Finalmente hoje, dia 6 de fevereiro, estão sendo retomadas as aulas na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. O início foi suspenso, não devido à falta de professores, demora na entrega do material escolar ou de uniformes. A gente não sabe também se está tudo certinho com isso, não. Só a partir de hoje a gente vai descobrir, Mas o motivo do atraso foi a contaminação da água que é distribuída pela concessionária estadual de distribuição de água, a SEDAI. Apesar da promessa de que a situação seria resolvida, a reclamação ainda é geral de que a água, o cheiro da água continuam muito ruins. A repórter Mariana Procópio, ontem no Jornal da Band, trouxe a informação de que muitas escolas estão pedindo, inclusive, para que os pais mandem garrafinhas de água, porque as crianças seguem reclamando. Vamos ouvir aí o que a criançada e os pais falaram. A água do bebedouro também tá toda infectada, Tá com gosto também de terra. A escola solicitou, A água continua com um sabor horrível, de terra. E foi solicitado para que os pais levassem. E aí é um custo a mais, Toda hora que a gente ouve essa história, vem ali a discussão dizendo o seguinte: não, os técnicos estão dizendo que a situação está melhor, que a água está sem gosto, está sem cheiro. Aí você ouve a criança falando o quê? Olha, não dá para tomar, tá ruim, tá horrível, E é isso, Não está dando para tomar ainda. A Secretaria da Educação do Estado disse que muitos colégios, inclusive, estão sendo abastecidos com água mineral. Mas não é água mineral na torneira, É aquela água mineral que você vai tomar normalmente. Agora, para lavar a mão, para fazer comida, para lavar a louça, continua sendo a água da SEDAI. O que a SEDAI fala é que a situação estará resolvida nos próximos dias. Mas eu já ouvi essa mesma história na semana passada. Não é aquele prazo, dia tal, não tem mais cheiro, não tem mais cor, não tem mais aspecto de cocô, Até aí, claro, com toda razão, os cariocas estão reclamando e muito. E aí qual que é a história? Que para mim mostra como o ente público lida com uma situação como essa. A gente está falando de uma crise terrível. Uma crise terrível. Verão, calor, sol, e você não pode consumir a água que sai da torneira. E apesar de tudo, afinal de contas, você está falando da água que abastece a casa das pessoas, que é
O principal governante, quem manda nessa história toda, no caso o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, se imagina que ele dedique a atenção dele, em especial, para resolver esse problema. Está sendo uma crítica geral. O pessoal aqui vai sair com fantasia de água da SEDAI. Né? Virou caso assim de esculhambação. Muito bem. No lugar de dar atenção maior, se debruçar sobre esse assunto para tentar encontrar uma solução rápida, eficiente, que o assunto merece, a gente está falando de saúde pública. Só que na prática a realidade é completamente diferente dessa. Basta ver que o governador Wilson Witzel indicou um cargo de conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Rio de Janeiro. Então tem lá um cargo que é decisão do governador indicar. O tal do conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Rio de Janeiro. E quem foi indicado? Foi indicado um cara completamente incapaz de assumir o cargo. Imagina que o governador, debaixo de pancada todo dia, com razão, por causa da situação da água do Rio de Janeiro, indicou um camarada chamado Bernardo Sarreta, que foi rejeitado de forma unânime após a sabatina nessa comissão realizada na Assembleia do Rio de Janeiro. Normalmente, a gente já viu, cansou de ver esse tipo de sabatina. Tá ali o deputado, eventualmente o senador, fazendo perguntas que são normalmente genéricas. Quanto é 2 mais 2? O cara pergunta, excelência, depois de muito estudo, venho concluir que 2 mais 2 são 4, né? Aí todo mundo aplaude, muito bem, tá aí, parabéns. Um deputado, um senador, convenhamos, não tem conhecimento técnico para fazer perguntas específicas para quem vai ocupar um cargo como esse, um conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Rio de Janeiro. O problema é que nem as perguntas básicas esse camarada indicado pelo Witzel conseguiu responder. Por exemplo, os deputados perguntaram se ele já tinha visitado o Rio Guandu, local onde agora houve essa contaminação na água captada pela SEDAI. O indicado pelo Witzel respondeu que nunca esteve lá. Então você vai botar um cara para fiscalizar a situação, não conhece o Rio Guandu. Outra pergunta que o deputado do Rio de Janeiro disse que se tratava mesmo, assumiu, vou fazer uma pergunta genérica. Qual é a função de uma agência reguladora? O cara está sendo contratado para isso. Qual é a função de uma agência reguladora? Ouça aí o que o Bernardo Sarreta respondeu. A principal função da agência reguladora é fazer a regulação, né, dos bens, não diria bens, do que o Estado lhe confere. Sabe como é que é, né? Sabe aquela história quando a professora faz uma pergunta para você e você não tem a menor ideia da resposta? Qual é a função da agência reguladora? Professora, a função é... Serve a mitocôndria. Isso. Como assim? Responde, né? O cara não tinha a menor ideia. Ele não sabia o que ele estava fazendo ali, ele não sabia qual a função. O cara não perguntou como se resolver a questão do Rio de Janeiro, qual é a sua ideia da água, como a gente vai... Não, qual é a função da agência reguladora? Você está sendo contratado para isso. O cara não fazia a menor ideia. Aí depois perguntaram qual foi o último livro que ele leu sobre o assunto, sobre regulação. Ele está sendo contratado para trabalhar na regulação como a agência reguladora. Ele está sendo sabatinado para isso. Ouça mais uma vez o que tal do Bernardo Sarreta, indicado pelo governador Wilson Witzel, no meio dessa situação terrível da água do Rio de Janeiro, respondeu. Não, eu não li um livro específico sobre regulação nos últimos tempos, mas eu diria que não li de verdade. Não leu. Acabou. E vamos nessa. Adversativo que não serve pra nada. Mas mas não. É muito doido isso. Não, e defina nos últimos tempos, né? Desde que eu nasci. Desde que eu nasci, nunca li nenhum livro sobre a agência reguladora. Nada. Não tenho a menor ideia. Depois ele falou que leu A Arte da Guerra, né? O último livro que eu tava vendo, né? Que tem nada a ver com... O último livro que eu li, quer dizer que eu ainda estou lendo. Aí ele admitiu, né? Que não terminou. É a famosa história das misses, né? Quando iam ser sabatinadas ali nos concursos, né? Mesmo Universo e tal. Qual é o livro que você leu? O Pequeno Príncipe. Então tá aí o Pequeno Príncipe indicado pelo Witzel. E tá sendo assim, tratado uma questão vital em meio a uma crise desse tamanho pelo governador Wilson Witzel no Rio de Janeiro. Além da terrível água, da demora para se encontrar uma solução por causa da geosmina, né, que caiu na boca do povo, né, a tal da alga, detergente, na sequência falta d'água. E agora esse camarada que foi indicado, depois foi retirado, enfim, obviamente não foi aceito. E vamos nessa, né? Então é isso que a gente está acompanhando, uma vergonha
absurda indicar no meio desse turbilhão um burocrata que não faz a menor ideia do que estava indo fazer. Deixando claro, evidente, cristalino, como não é a água do Rio de Janeiro, que o governador não está nem aí. Não tem a menor vergonha, porque se nem agora, no meio dessa crise terrível, com os holofotes voltados todos para a SEDAI, há um mínimo de cuidado na indicação de um conselheiro que nunca foi ao Rio Guandu, que adora ler O Pequeno Príncipe, como é que vai ser a partir da sequência, né? Não tem a menor ideia do que faz uma agência reguladora. Pobre morador do Rio de Janeiro. Vamos nessa.